O que são radicais livres e como é que eles afetam a nossa saúde? E o mais importante de tudo, como é que a gente pode fazer para evitar a formação desses danadinhos e como é que a gente pode fazer para que eles não virem moléculas mais complexas e danosas ao nosso corpo. Bom, se você quer entender um pouquinho mais sobre saúde, você está no lugar certo, você está no canal certo. E se porventura você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, antes de começarmos efetivamente a explicação, já aproveita, faz a tua inscrição, dá o teu like e se você achar o vídeo importante, compartilhe-o com outras pessoas. Bom, eu estou aqui com um modelo super simples, os químicos de plantão que me perdoem, porque essas moléculas aqui não estão proporcionais em termos de quantidade de elétrons, mas o meu intuito aqui é apenas didático para ajudar você a compreender o que é um radical livre. Então imagine que isso daqui seja uma molécula de oxigênio e você está vendo aqui o núcleo do oxigênio com os seus prótons ali e nêutrons e aqui nós temos as suas eletrosferas com os elétrons. Se vocês observarem aqui, esse movimento que os elétrons estão fazendo são movimentos em que nós temos pares de elétrons. O que acontece quando nós estamos formando o processo de energia no nosso corpo? Quando você pensa em energia, lhe vem à cabeça eletricidade. E quando você pensa em eletricidade, nós estamos falando de elétrons. Pois o nosso corpo, no processo de formação de energia, vai usar um desses elétrons para que a gente possa formar a energia. E aqui você tem um elétron rodando sozinho numa das eletrosferas e nós formamos aqui um radical livre. Super simples, super fácil de entender. Bom, como é que acontece o processo de equalização desse radical livre? A gente come alimentos que são antioxidantes, como o limão, a laranja, tem vitamina C, vitamina D, vitamina A. E o que acontece? Esses antioxidantes são moléculas muito mais complexas, com uma quantidade de elétrons muito maior e que doam elétrons aqui para a nossa molécula de oxigênio. Aí o que acontece nesse processo? Nós reequilibramos a molécula e ela volta a fazer a função dela lá dentro do corpo. A questão é, mas e se nós produzirmos muitos radicais livres? O nosso corpo produz. E aí vem uma pergunta interessante que é, será que o radical livre é sempre ruim para a gente? A resposta é não. Esta molécula simples, ela não é ruim. Por que não? Porque esta falta de elétron vai fazer com que ela busque, com que ela procure este reequilíbrio, por exemplo, roubando um elétron lá de uma bactéria, que vai levar à morte celular daquela bactéria. Então, quando você machuca o seu dedo, quando você corta o seu dedo, você vai ver que há uma grande quantidade de radicais livres naquela região. Não é de graça que eles estão lá. Eles estão lá por um motivo. O teu corpo está mandando uma tropa de choque justamente para combater quem está entrando ali que não deveria. Então, via de regra, o radical livre não é necessariamente uma coisa ruim para a gente. O problema é que se você começar a formar muitos radicais livres, o seu corpo não consegue converter isso. Aí a coisa começa a ficar complicada. Por quê? Na presença de muitas moléculas de radicais livres, o que o nosso corpo pode fazer? Ele pode pegar dois radicais livres que compartilham o mesmo elétron. Então, olha aqui, nós temos um elétron de um lado, um elétron de outro, e aqui 2 e 2. Este processo aqui é a formação do que nós chamamos de superóxido. Pense em óxido, você vai lembrar de oxigênio. Aqui você formou duas moléculas de oxigênio, dois radicais livres, e aqui a coisa vai ficar muito mais complicada, porque essa molécula ela já está muito mais estável, eles estão compartilhando elétrons, só que ela dentro do seu corpo, ela estará causando confusão em vários tecidos. E esta molécula, ela é muito mais difícil da gente conseguir converter ela, da gente conseguir reestabilizar ela. Isso aqui é a formação do radical livre endógeno lá dentro do seu corpo. É uma molécula mais complexa, é verdade, mas ainda é uma molécula que pode ser reequilibrada. Agora imagine, por exemplo, que você está fazendo uma comida e você queimou a sua comida. E essa comida era, por exemplo, arroz. O arroz queimado, o arroz está cheio de amido, as farinhas, de uma forma geral, estão cheias de amido. Quando você queima o amido, você forma ali um radical muito mais complexo do que esse daqui, do que o superóxido, que é o chamado radical hidroxila. Esse cara, ele faz a ligação de outras moléculas, como é o caso do hidrogênio. Aqui, obviamente, eu não estou usando
a proporção de elétrons que o hidrogênio tem, porque ele é muito mais simples do que isso. Mas é um modelo pedagógico para você entender. O que nós temos aqui? Uma molécula muito mais complexa e que é extremamente mais destrutiva para o nosso corpo do que uma molécula de superóxido, que é o que a gente chama de radical hidroxila ou processo chamado de peroxidação. Um exemplo, Julão, eu não sei o que é o tal do peróxido, não é que encontro isso na minha vida. Você tem na tua casa. Se você tem água oxigenada na sua casa, você tem ali um peróxido de hidrogênio, H2O2. Aí você tem um radical livre extremamente poderoso. Por que ele é um antisséptico interessante? Porque se você colocar ele em cima das feridas e ali tiverem bactérias, a reação química que ele vai fazer ali é uma reação, você vai ver ele borbulhando ali, é uma reação em que você está fazendo esse reequilíbrio das moléculas, matando as bactérias e às vezes até as células do sangue ou as células epiteliais que você tem ali expostas. Então, o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, ela é formada por um processo muito mais complexo. Vou te dar um outro exemplo só para você entender. Imagine que você está consumindo um embutido, sabe? Salsicha, presunto, mortadela, linguiça. Nesses produtos são utilizados elementos químicos como nitrito. Quando você forma um peróxido de nitrito, ele é um radical livre com potencial carcinogênico, ou seja, ele pode, a longo prazo e num grande acúmulo, formar em você células cancerígenas. É por isso que a Organização Mundial da Saúde, lá na sua agência de pesquisa do câncer, coloca naquela listagem de produtos que são problemáticos para a saúde, o nitrito, ou coloca lá como exemplos embutidos, como grau 1 em termos de substâncias que podem provocar o câncer. Você vai encontrar lá a fumaça que sai do escapamento do carro, você vai encontrar lá o fumo, e olha só que interessante, um pouco mais abaixo na escala, mas não tão inocente assim, nós temos o álcool. Então, quando você consome o álcool, o que você está fazendo? Você está ingerindo essa molécula pronta, ela está entrando no seu organismo e ela está causando uma tremenda de uma confusão, matando o neurônio, fazendo envelhecimento de células. Você vai ver que as pessoas que fumam, as pessoas que bebem, as pessoas que não comem direito ou que comem porcaria, elas envelhecem muito mais rápido do que as pessoas que estão cuidando da sua saúde. Aí a grande pergunta que você vai me fazer, e a pergunta que eu vou responder para você agora, que é a principal, é: como é que a gente faz para evitar isso daqui? Primeiro, atividade física constante. Não de grande intensidade, atividade física moderada, porque aí o teu corpo vai estar fazendo o processo de oxigenação, você vai estar melhorando a sua alimentação, que é um segundo ponto, você tem que dormir direito, quando você não dorme direito, você está cheio de radical livre, você acorda no outro dia, acorda podre, porque está cheio de radical livre ali no seu corpo, diminuir o consumo de bebida alcoólica, principalmente de noite, não comer comidas queimadas. É um detalhe super simples e eu tenho falado isso aqui nos meus vídeos e tenho tomado porrada de todo lado, porque eu disse, por exemplo, que a gente não deve usar air fryer a mais de 180 graus, o nosso forno a mais de 180 graus, a gente não deve fazer fritura fazendo pré-aquecimento do óleo lá na frigideira. Por que não? Porque isto forma essas moléculas mais complexas com radicais hidroxila, que são radicais livres extremamente destrutivos para o nosso corpo. E uma outra forma que a gente tem de evitar isso é fazendo o consumo de antioxidantes. Então, quais são os antioxidantes que eu uso no meu dia a dia? Por exemplo, eu trouxe alguns aqui para você ver. Esse carinha aqui, chamado cápsula do tempo, ele contém coenzima Q10 e ele contém um antioxidante extremamente poderoso que é chamado de astaxantina. O que esse cara faz? Ele vai doando elétrons para que os seus oxigênios que estão reativos vão recuperando mais rápido. É por isso que atletas usam bastante antioxidantes. Um outro exemplo, a vitamina D, gente. Vitamina D é antioxidante. A palavra que forma, as letras que formam a palavra KD, com C, formam os 4 principais antioxidantes que estão no nosso corpo em forma de vitaminas. Vitamina C, vitamina A, vitamina D e vitamina E. São antioxidantes extremamente poderosos. Então, uma cápsula de vitamina D de pelo menos 2.000 unidades por dia é essencial para a gente manter o equilíbrio do nosso corpo. Uma outra coisa que a gente utiliza bastante, o ômega. Os ômegas com mais EPA, com mais DHA, eles são extremamente importantes. Vitamina C é extremamente importante. O Ora Pronobis é extremamente importante porque todos eles contêm antioxidantes.
Então, alimentação com mais frutas, mais verduras, atividade física, sono direitinho, você vai ter uma vida muito mais equilibrada, vai evitar o envelhecimento precoce e o mais grave de todos, né? A gente vai evitar a formação de células cancerígenas, que são um grande problema na sociedade que a gente vive hoje. Tá bom? Eu sou o Dr. Júlio Luckmann, eu sou fitoterapeuta clínico, especialista em terapia nutricional e sempre que possível eu tô aqui te trazendo informação de uma forma didática, divertida, simples e que você vai usar para fazer a sua vida se tornar muito melhor, muito mais equilibrada e muito mais feliz. E se você chegou até esse momento do vídeo e ainda não fez a tua inscrição, aproveita, faz a inscrição, já deixa aí o teu like e compartilha com outras pessoas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista de antioxidantes que eu utilizo e que eu recomendo para você. Se você quiser, você pode dar uma olhada lá e fazer uso também. Um gigantesco abraço e beijo no seu coração. Tchau! Até a próxima!